Bora, vasos! Muito boa tarde na graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus, o Cristo que vive e reina para todo sempre. E aí, meus amigos, meus irmãos, estou passando aqui, olha só, para desejar as boas-vindas mais um programa do Café com Bíblia. E com muita alegria eu entro no seu lar, acesso o seu coração através desse aparelho celular. Muitas pessoas conectadas na TV e com muita alegria tenho recebido feedbacks de todos vocês aí que têm estado conosco todos os sábados a partir das 14 horas. E como sempre, desejo um excelente fim de semana, emendando já com início de semana e que chuva de bênção recai sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família, em nome de Jesus. Como eu sou alegre, não estou, eu sou alegre, né? O verbo estar é passageiro. E estar todos os sábados aqui com vocês. Cada sábado, mensagem inspirada da parte de Deus, amigos que são amigos de Deus. E como eu sempre digo, bom é ter amigos que são amigos de Deus. Nessa mesa senta pessoas que têm compartilhado do coração de Deus. E na tarde de hoje, no programa de hoje, não será diferente. Isso porque eu estou recebendo um amigo, um irmão, diretamente das terras alagoanas. Recentemente recebi um amigo lá do Pernambuco, cidade que eu amo, Petrolina. E hoje também recebendo um amigo lá da capital de Alagoas, Maceió. Um estado que é o céu na terra, né? Quem conhece sabe, Maragogi e tantas outras cidades maravilhosas, praias maravilhosas. As melhores e maiores praias estão no Nordeste, em especial em Alagoas. Hoje eu recebo no programa de hoje, aqui no Café com Bíblia, amigo Rodolfo Gomes, cantor, compositor, mais de 100 canções. E olha só, tendo um ministério aí de mais de 10 anos no ramo aí gospel e tem feito a diferença. E eu tenho um privilégio, um prazer de chamá-lo de amigo, casado. Ele tem construído essa trajetória de fé e olha só, composições cadastradas, ganhou destaque nacional através da canção Sobrevivi. Essa daqui, você talvez pode não conhecer o Rodolfo, tá conhecendo hoje, mas eu tenho certeza que a canção Sobrevivi, que foi gravada pela cantora Shirley Carvalhais e com milhões de acessos, você certamente já ouviu. E no programa de hoje, nós vamos ouvir um pouco mais sobre esse jovem, que é pastor, como eu havia dito, cantor, compositor, escritor, casado e é homem de Deus. Rodolfo Gomes, graça e paz, meu irmão, muito bem-vindo ao nosso programa. Que alegria. Fala, Fácil. Ô, glória, fala, Vaso. Amém, que alegria, alegria minha, né, de estar participando de mais um episódio do Café com Bíblia e graças a você que é uma bênção na nossa vida. Amém, que alegria recebê-lo aqui. No programa de hoje nós vamos estar falando um pouco sobre a trajetória ministerial aí do Rodolfo e o seu estilo musical. E além disso, um novo single, né, que tem marcado aí seu ministério, uma nova trajetória que tem sido uma transição. E essa nova música, que é Viver, que celebra os seus 10 anos de ministério, nós vamos ouvir no programa de hoje uma mensagem que vai transmitir de uma forma bem forte, bem espiritual, bem direcional para a sua vida e entender que, mesmo depois das dores, o processo da vida, o propósito de Deus é maior, independente das circunstâncias. Amém? Eu já te apresentei, mas se apresente você, deixa a galera ouvir sua voz aí e a gente já entra aqui no desenrolar do nosso programa, né? Você está aqui há quantos dias em São Paulo? Eu já estou aqui, eu acho que uma semana, mais do que uma semana, eu acho. Tem mais de uma semana, né? É. Vim gravar, não era o meu plano, mas acabei que lancei uma canção nova estando aqui em São Paulo, né? Ah, essa música A Viver já foi o projeto estando aqui em São Paulo. Já estando em São Paulo. Eu acho que foi na semana passada, dia. Não sei se foi 20, acho que foi por aí. Mas, graças a Deus, nós estamos aqui em algumas igrejas, pregando, lançando a canção, cantando, apresentando. E é um tempo novo, né? Estou celebrando 10 anos de ministério, de carreira, na verdade, né? Eu falo da carreira quando eu comecei a gravar. Primeiro CD, singles, clipes. E entre esses 10 anos, eu decidi escrever essa canção Viver, que carrega uma história muito forte.
Hoje, atualmente, com quantos anos? Eu, 32. 32. Novinho, novinho. Só que aí, no caso, 10 anos de ministério, mas você canta desde quantos anos? Cara, eu aceitei Jesus com 12. Aceitei Jesus com 12, me envolvi muito rápido na igreja, igrejas de oportunidades, círculos de oração, do Nordeste, consagração. Então, eu fazia muito parte disso e comecei a compor, a cantar com playback, saber como funcionava. Então, cantar mesmo foi, acho que desde 15 anos, 15, 16, já venho cantando e agora, aí com o tempo, eu fui aperfeiçoando, gravei CD e faz 10 anos que eu gravei CD. Olha que peça. Com lançamento, tudo certinho. E o que aqueceu seu coração de falar assim, o meu caminho é esse? Canções, cantar para Jesus, louvar para Jesus, compor. Compor. Assim, eu não imaginava que eu daria bem cantando. Minha vontade foi sempre fazer alguma coisa para Deus. Podia ser um zelador de igreja, mas eu queria estar envolvido na igreja. E é essa a essência que eu quero sempre carregar. Independente de estar com um microfone na mão, independente de estar em evidência, eu quero fazer alguma coisa para Deus. É isso que está dentro de mim. E eu digo que Deus foi bondoso em me apresentar a música. Eu não cantava, eu me lembro que eu participei de um festival e eu fui eliminado na primeira vez que eu cantei. Meu Cantei no meio da música e para, vai embora. E eu fiquei um pouco triste, mas eu disse, eu vou fazer outra coisa, mas eu não posso deixar de ficar na igreja. Só que alguém me notou, alguém percebeu que eu cantava. Alguém começou a me dar oportunidades. E é muito importante sempre ter alguém que nos desperte ao ministério, né? E desde então comecei a cantar, fiz aulas de canto. Eu disse, rapaz, eu vou cantar. E Deus foi levando. Promessas foram sendo feitas. Eu não sabia o que realmente estava acontecendo ainda comigo, mas Deus falava muito. Você vai viajar, você vai compor, você vai escrever música. Eu vejo seu CD na mão. E eu não tinha essa vontade. Sempre a minha vontade foi fazer a obra de Deus de alguma forma. Maravilha. A gente vê que houve um desenvolvimento, né? Durante o Durante percurso, o o percurso. tempo. Eu, na verdade, no meu início, por exemplo, eu achava que eu ia ser cantor. Mas eu acho que todo mundo acha que vai começar cantando. Eu, quando aceitei Jesus, eu quis cantar no Ministério de Louvor, mas fui barrado, né? Só que eu não me desanimei. Não desanimei e eu quis cantar, quis fazer aula de canto, faço até hoje, né? Não é, você não precisa, todos nós precisamos de técnicas. Aperfeiçoei, levei muito não em composições, pessoas disseram para mim, sua composição é muito ruim, para de compor, para de Nossa cantar. Senhora. Ouvi muito, muito mesmo. E se for para ouvir opiniões, a gente se perde na nossa certeza, né? Então, isso é o importante, a gente ter a nossa certeza do que Deus quer para nós. Eu acabei cantando, compondo, e alguém vem aqui cantar, vou gravar você, vou gravar, até eu conseguir gravar o meu primeiro CD e daí por diante. Qual foi o tema do seu primeiro CD? Herói. Herói. Herói, não foi uma canção, foi um tema, sabe? Eu acho que nesse período foi um período muito difícil da minha vida. Às vezes Deus nos surpreende que no meio de uma guerra, quando nós estamos frágeis, nós somos surpreendidos com a grande vitória. E foi isso que aconteceu comigo. Eu estava em uma crise de depressão muito forte, ansiedade profunda, dirigindo jovens, fazendo tudo na igreja, e acabou que eu estava com uma pressão, sabe, muito forte. E no meio dessa crise toda, crise financeira, crise dentro da minha casa, e no meio de tudo isso, eu consegui gravar o meu primeiro CD no de grátis. Foi uma bênção que eu recebi. E eu comecei a compor. Eu fui montar o meu repertório e eu coloquei músicas que falavam comigo, mas não tinha o pensamento, vamos dizer, empresarial, de marketing, dizer essa música é boa, eu vou montar um repertório dessa forma. Não, eu montei um repertório
com base em tudo que eu vivia. Então foi lá, Soldado Valente. Levanta, soldado, Deus conta contigo, não é tempo de parar. E teve outra que cantei muito, que foi Andando em Santidade. A eternidade é objetivo. Morrer pro mundo e viver para Deus fazem parte dos meus princípios. Então eu fui cantando aquilo, montei aquele repertório. Eu dizia, rapaz, herói. Que Deus me chamou para ser um herói. E aí eu lancei o herói. Top. Eu quero abrir um parênteses aí. Você entrou num assunto que é muito forte. O mercado gospel. Posso assim dizer ou eu tô falando errado? Mercado Sim. gospel? Gospel se tornou um mercado. Podemos dizer o mercado musical. Pronto, mercado musical. O gospel é um segmento desse mercado, né? Perfeito. Então, mercado musical, um segmento gospel. Você falou que foram canções que para o mercado talvez não iria ter aquela ascensão, Isso. mas era o que descrevia a sua história, o seu momento ali que você estava vivendo, né? Eu quero já abrir um pouquinho só para eu entender como que funciona essa questão do mercado musical, o que é necessário, porque assim, eu acho uma injustiça, por exemplo, uma canção, como eu conheço outras canções, e nós já vamos chegar nelas, são canções que era para estar, sabe, para ter explodido, vamos dizer assim, usar essa linguagem. Eu sei que você tem canções que tem milhões de acesso, né, como Sobrevivi, mas assim, eu acho o mercado um pouco injusto nesse quesito, porque são canções tão lindas, tão fortes, mas que para o mercado acho que não é rentável, né? Isso é muito triste. Eu digo que a arte em si, ela é muito caótica, né? Porque, assim, existem pessoas que são bons artistas e não têm destaque merecido. Existem pessoas que não são bons artistas e têm um destaque de certa forma. Não só no gospel, em todos os segmentos. Né? Da arte da pintura, da arte de ator, sabe? Todo tipo, livro, palestra, tudo que envolva a arte, essa performance artística é um pouco assim, sabe? E a música, quando a gente fala da música, a gente tem que pensar quem ouve, o que ouve e o que o tempo está precisando ou está pedindo para que a gente ministre. Se você perceber, há tempo para tudo. Teve um tempo que a gente falava muito de guerra espiritual. Teve outro tempo que falávamos muito de arrebatamento, anos 2000. Sim. Toda igreja tinha um modelo, conferência. Sistema do conferência congresso, não, né? Congresso. Conferência é mais atual. Congresso, Jesus está voltando, arrebatamento. Toda igreja tinha Jesus está voltando escrito na parede. Acorda a igreja que eles têm, né? Justamente. Então, cada tempo vai falar uma necessidade do povo. Eu digo isso de um modo geral. Sim. Então, nós precisamos estar atento a isso e, com base a isso, a gente elaborar o nosso planejamento, nosso marketing. Né? Existem canções que são para o coral cantar, canções que são para ser cantada na igreja, canções que são para ser ouvidas em um momento de oração. Então há vários tipos e isso precisa ser observado, precisa ser bem administrado. Para isso existem produtores, porque eu já vi pessoas gastar dinheiro, tipo R$100 mil, em algo que estava no seu coração. Então, está no meu coração, mas é para Deus, então Deus vai receber. Sim. Mas quando se fala de visualização, de royalties, de publicidade, né, envolve tudo um investimento. E se envolve investimento, a gente quer o quê? O lucro dele. Sim. E para ter o lucro, nós temos que andar conforme vai nos levar a esse lucro. Então é tudo isso. Mas quando a gente fala de igreja, então a gente mistura o secular, mistura o financeiro com o religioso, com o espiritual, com aquilo que é Deus que quer, com a vontade soberana de Deus. Então é isso que nós temos que ter muito cuidado. Eu ajudo muita gente a montar repertório, sabe? Então eu gosto de deixar vários temas no repertório. Vai fazer um EP, 5 canções. Antes era CD, um álbum de 12, 15 músicas.
Então a gente faz tipo uma música que se ouve, uma música que se canta, uma música que é para um coral, uma música que é para uma festa, uma música de jovem, mais embalada, uma música mais clássica. Então tudo isso é pensado na hora de montar e de lançar uma canção. É como, por exemplo, eu compus Sobrevivi é uma canção de ministração, né? Uma Muito canção bom. que você ouve, mas já ouve com a vontade de dar um glória a Deus, Sim. independente de onde você estiver e independente da igreja que eu cante, sempre alguém é ministrado, porque é uma canção que foi desenvolvida para ser ministrada. Tipo, ele cuida da tua casa, né? Já a canção Viver é uma canção de despertamento, de entender que você precisa agradecer a Deus pela vida e levantar a cabeça e viver. Então, tudo isso é pensado, agradecendo a Deus por 10 anos sobrevivendo, mas agora 10 anos vivendo Vivendo. também. Agora vamos lá. Então, o primeiro Heróis, Herói, herói, no caso, herói. né? É. Surgiu, foi seu primeiro CD, Primeiro CD em 2015. 2015. Então, marcou ali um momento caótico da sua vida, dificultoso da sua vida, né? Em diversas áreas da sua vida. Quando foi que surgiu o Sobreviver? Sobrevivi depois do Herói. Acho que se passaram 2 anos. Depois veio uma canção Sobrevivi, né? Na verdade, eu estava montando já meu repertório para gravar algo novo. Sim. E eu fui a Recife levantar um valor, atendi várias pessoas, agendas, fui lançar também meu CD, e eu já pensando no novo projeto. Então, nesse pensar de novo projeto, eu levantei um valor e eu disse, nossa, legal, então vamos voltar. Quando estávamos voltando a Maceió, nós tivemos um acidente. Eu, meu amigo e uma amiga que também me acompanhava. Sofremos um acidente, um cachorro, sabe, e a gente estava em alta velocidade, atropelamos o cachorro e aquele negócio, o cachorro entrou dentro do motor, quebrou o motor todo, eu fiquei preocupado com o cachorro, preocupado com o carro, preocupado com tudo, não podíamos parar, que estávamos numa rodovia, paramos pouco, devagar, acabou que teve que fazer o reparo do carro, e o reparo do carro foi justamente o valor todo que eu tinha levantado para gravar o CD. Então com isso eu fiquei muito frustrado, decepcionado, sabe, aquela ideia de não é questão de dinheiro, sabe, Felipe? Não é questão de dinheiro. É questão da minha energia, sabe? Do tempo que eu passei. Eu passei um mês e alguns dias em Recife. Fora de casa. Fora de casa, Já estava sabe? casado nessa época? Não, estava não. Me adaptando com a região de outras pessoas. Sim. E ali foi frustrante, porque eu estava mexendo com o meu sonho. Então eu vi meu sonho tardando, problema, disse, meu Deus, e agora? Perdi os meus dias. E eu fui orar, enquanto alguém me chamava assim, vamos almoçar. Eu disse, não vou almoçar, vou orar, porque eu sou crente de guerra, então vou orar. Eu comecei a orar, disse, Senhor, eu perdi, como assim? Eu não aceito perder. Sabe aquele negócio de crente, né? Não aceito perder. Não admito. Né? Não admito, não. Bate o pé assim, Satanás, você está repreendido. E é como se eu via uma plateia de demônios esperando eu desistir, sabe? Você, eita, ele vai desistir, ele vai desistir. Só que também eu ouvia Deus falando para mim, você sobreviveu. Então, se sobreviveu, meu amigo, sobreviva e vá viver. Ainda tem vida, ainda tem esperança, vai recuperar tudo de novo. E eu comecei a cantar. Sobrevivi adorando. Não tinha violão em nenhum lugar, eu vou cantar assim mesmo. Sobrevivi confiando, sobrevivi, não desisti, Deus cuida de mim. Eu parei, eu entendi que até uma porta fechada na vontade de Deus é a oportunidade que Deus tem para marcar nossa história. Então, se a gente olhar a oportunidade como um cenário definitivo, nós iremos paralisar tudo que Deus tem. Mas o que Deus tem para nós é muito maior do que o momento de uma porta fechada. Então, o meu não eu transformei no maior sim da minha vida. Eu compus essa parte, comecei, o vento não me derrubou. Isso sem violão, que foi um desafio para mim. E na igreja eu estava cantando
e daqui a pouco, por isso que eu digo que essa é uma canção para ministrar, porque ela só ia até Deus cuida de mim, acabou. Aí eu ministrando, comecei a cantar. Ele cuida da tua casa, cuida da família, cuida do trabalho, ele cuida. E nesse cuida, adore que ele cuida. E eu fiquei cantando até gravar. Gravei, cheguei, peguei logo o papel na hora do culto mesmo. Eu disse, é o que faltava. E concluí. Fiz essa canção, gravei o CD. Não é Sobreviver, não. Reaja. Reaja foi o nome do CD, o álbum. Tem a Reaja, tem o É Preciso, que também foi muito bom. Não está entendendo porque está doendo. Então foi algo que marcou também meu ministério. Entre outras canções. E o Sobrevivi, sem dúvida, foi a canção que Deus preparou para a pandemia. Daqui a pouco... No período pandêmico, né? Daqui a pouco a Shirley me ligou. Não foi eu que fui atrás dela, eu não a conhecia, sabe? Quando Deus quer abrir uma porta, Deus abre sem a gente precisar forçar o trinco. Ela viu o videoclipe, foi? Não tive clipe, não fiz porque eu não tinha como investir. Sim. Nesse tempo, sabe? Era um tempo que ainda estava muito... A gente tá falando de 2019, eu acho, 18, 19, e foi um tempo que ainda era CD... Clipe ainda era muito caro, ainda estava na transição dos streamings, das plataformas digitais. Então as pessoas não estavam ainda adaptadas. Mas alguém mandou para ela a canção É Preciso. Ela estava orando, precisando ouvir uma resposta. Que é sua também. Isso. Quando ela viu, me ligou, eu até fiquei assim, né? Admirado, surpreendido, porque eu tinha contato com muitos cantores, como eu tenho até hoje, mas não com ela, porque ela é considerada assim, a pioneira, né? A camarada que levantou o pentecostal. Não é qualquer um que começou agora, é aquela que quando o povo dizia essa batida de forró é pecado, ela gravava, investiu, insistiu, e hoje nós temos aí esse pentecostal graças a Shirley Cavalhais. E hoje ela é uma grande amiga minha, e eu apresentei a Sobrevivi, foi quando ela disse, amigo, eu vou gravar. Houveram muitos impedimentos, né? Vai gravar não, porque é parecida com a outra canção, tem o mesmo nome e tal. E ela botou o pé e disse, essa é a que Deus mandou para mim, e gravou. Pandemia chegou, e qual era a música que estava no coração de todos? Sobreviver. Pessoas que perderam parentes, famílias, sabe? No meio da dor estava dizendo, sobrevivi adorando. Porque essa canção não é uma canção para ser cantada apenas nos dias alegres, mas também nos dias difíceis, para mostrar para o inimigo que ele não nos vence. Amém. Não nos vence no cansaço, não nos vence na perda, mas nós temos um Deus que cuida de tudo e está nos segurando, e a gente sobrevive por isso, porque Deus cuida de mim. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Sim. Né? Forte demais, hein? Dentre esses dois episódios do Herói e Sobreviver, o momento mais difícil, qual que foi? Da sua vida, do seu ministério? Nesse período, pensou em desistir? Muito. Eu acho que a gente pensa em desistir sempre, né? Eu acho que é algo que está constante em nossa porta, É a né? nossa guerra espiritual. A desistência, né? A vontade, né? Na verdade. E eu fico preocupado com pessoas que dizem que nunca pensou em desistir. Sério, de verdade. Eu, falando assim, eu estudei psicanálise, e pensando como um psicanalista, um analítico, eu percebo que as pessoas dizem o que não são, só para disfarçar o seu problema. Então dizem, eu não penso, nunca pensei em desistir. Gente, se há um dia que nós pensamos assim, hoje eu não quero ir ao culto, já é o início de uma desistência, sabe? A hora que a gente diz, eu vou fazer uma outra coisa, já é o início de uma desistência. Então, pensar em desistir, todos nós pensamos. O próprio Jeremias foi açoitado, né, por falar a verdade. Isso era o que doía nele. Não eram os açoites, porque quando Deus o chamou, Deus já disse, Jeremias, se levantarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo. Essa foi a garantia que Deus deu para Jeremias. Mas na hora que Jeremias quebra o vaso, depois daquela linda visão do vaso sendo refeito, mas em seguida quebrando a botija,
e sendo amarrado, açoitado por Passur, que nada mais, nada menos era o sacerdote, o príncipe, era o pastor, o que ele, acredito, esperava um abraço, mas na verdade ele foi açoitado. E ele disse: eu penso em parar de falar o seu nome, mas todas as vezes que eu penso, eu não consigo, porque é mais forte do que eu. É como um fogo trancado dentro dos meus ossos. Quem pode destrancar os ossos? Não tem como. Os ossos não têm emenda, né? Osso é osso e o que está dentro do osso só perfurando ele e perfurando acaba. Então não tem como tirar o que não se pode tirar. Então ele disse: eu penso em parar, mas eu não consigo. Pensar em parar, eu consigo, eu penso, né? A gente tenta outras rotas, outras alternativas, mas parar de verdade, Luiz, a gente não consegue. Não consegue. Quem é do altar é do altar. Nós estamos amarrados com cordas de amor, como ele disse para Oséias, né? Pesado, hein? Jesus no Getsemane também teve esse princípio. Jesus. Se possível, passa. Pois é, então Forte. isso sim é uma vontade de humano. existência. É humano. humano. Isso. Ninguém é super-homem, né? Justamente. Mas no meio dessa guerra, vence quem nós alimentamos mais. Uau. E se alimentamos mais o espiritual em Cristo, em Deus, então nosso espírito forte, a nossa alma também estará forte e preparada para os dias maus. Isso é muito forte. Sabe o que é forte também? O que Deus ministrou quando ocorreu o acidente, mediante o investimento para o álbum do Sobrevivi, a canção de Sobrevivi. Deus já lhe comunicou sobre sobreviver e viver. Isso. Deus já estava mostrando lá na frente o que iria acontecer, né? Mas eu vou lhe dizer uma coisa que Deus me despertou sobre viver depois. Porque eu sou um bom, eu não sou nunca fui assembleano, né? Não, para isso, né? Mas nunca fui, todo mundo pensa. Mas eu sou um bom pentecostal. E como bom pentecostal, a gente acredita que independente de qualquer problema, nós precisamos estar muito firme com Deus. Sim. E nós parece que nos acostumamos com a luta, com o problema, e não achamos digno de receber uma vitória. A gente acha digno sofrer com Cristo. Não, porque sofrer, só que... porque Jesus disse, quem quer vida após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Isso não está falando sobre dor, está falando sobre escolha. Negar a si mesmo é a escolha que você disse, eu não quero fazer o que eu quero. E cruz é a decisão em segui-lo no propósito. Então, todos os dias nós tomamos essa decisão. Mas é o mesmo Deus que diz, o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para lhe dar a vida em abundância. E em abundância dá a ideia de acima da média. E acima da média é viver o mais do que todos vivem. Imagina o camarada que vive muito bem. Deus tem para nós uma vida melhor do que a dele. Então nós que limitamos o poder de Deus. O Deus que pode dar uma cobertura no bairro Jardins, aqui em São Paulo, na Moca, é o mesmo Deus que pode nos dar uma casinha na quebrada de São Paulo. Então, quem decide isso, muitas vezes não é Deus, somos nós que limitamos o poder dele. Então, eu fiquei nessa frequência de sobreviver muito tempo, sobrevivendo, luta, até Deus despertar para mim e dizer, você está lutando demais. Agora, sem propósito. Porque Davi, quando ele viu a afronta do Golias, Davi ficou irado com Golias. Mas ele não entra na guerra por entrar, por superego. Ele entra na guerra por vantagens, objetivo. Então, o que eu ganho dentro dessa guerra? É isso que a gente tem que fazer, essa pergunta todos os dias. O que eu ganho? Entrando nessa guerra. Você casa com a filha do rei, você é isento de impostos e você vai morar no palácio. Então ele disse, fechado, eu entro nessa guerra. Mas se não ganhar nada, só sobreviver, não é só isso que Deus quer. Então sobreviver é um episódio. E Deus falou para mim, você viveu, então viva. Agora está na hora de levantar a cabeça, dar a volta por cima, tomar posse de quem você é em Deus e viver. Foi aí que eu escrevi o livro Sobreviveu, Agora Vivo. Uau! Forte, hein? E aí, nesse inteirinho é onde nasce a canção Viver? Isso.
A canção Viver, Período pandêmico, veio ali a Sobreviver. Recentemente agora veio a Viver, mas quando nasceu a letra, a canção mesmo, você... da Viver, É, é recente. a recente, né? Foi Foi recente. recente. Mas essa ideia de vida, eu já Já, venho. já tá É, vivendo. Boa. Deus falou comigo sobre novidade. Tem uma canção, porque tudo é. Toda canção tem uma história. Todas. Então, tem a canção Tempo de Novidade, que eu escrevi. Eu também escrevi uma canção que é Então Canta. Foi gravado por uma dupla aqui em São Paulo. Eu tô pretendendo gravar, regravar. E essa Então Canta é uma resposta de Deus dizendo para mim o que eu deveria fazer na guerra. Então canta. Canta que ele cuida, que ele peleja, sabe? Canta aí um E trechinho dela. então canta que eu cuido, eu pelejo por você. Canto que eu faço teu milagre acontecer. Canta que tem novidade vindo por aí. Pode até cantar chorando, mas depois irá sorrir. Aí eu disse, Forte. canta que tem o quê? Novidade vindo. Aí eu peguei, escrevi e gravei as novidades. Tempo de Novidade. Foi regravado por Antônia Gomes, ganhou milhares também de visualizações. Que é tem novidade chegando, tem um novo dia nascendo, do meu amanhã Deus está cuidando. Eu comecei a declarar isso sobre a minha vida. Daí veio o livro, Sobreviveu Agora Viva. Eu pensei em um livro que todos pudessem ler, porque eu agora falando como educador, né, Sim. eu vejo uma deficiência muito grande e uma problemática dentro da nossa sala de aula quando a questão é leitura. Hoje, muito desenvolvido, escolas desenvolvidas, eu preparo slides, eu faço uma aula mais ativa, mais dinâmica, mas nós não podemos perder a questão da leitura, né? Então, eu pensei, eu preciso que todos leiam. Quero que, Independente do credo, né? do credo, da ideia e de pessoas, se gostam ou não de ler. Então, eu fiz vários temas e esse tema dizia, um exemplo, falava sobre o José que sobreviveu a uma cova, um poço, sobreviveu a uma calúnia, a decepção dos seus irmãos, sobreviveu a uma prisão, né? Sim. Mas no outro capítulo eu já falei de um José que se tornou governador, foi o apesar do ter sobrevivido, o mais, o acrescentar de Deus, que Forte. se tornou governador. Ele foi um homem muito respeitado no Egito, apesar de não ser egípcio, né? Então, isso aí foi o que eu relatei. O Mefibosete que sobreviveu à guerra, né? Ele poderia ser morto quando toda a sua família estava sendo morta, mas ele sobreviveu a isso, mas não ficou só em Lodebar. Ele saiu de Lodebar, assentou-se à mesa com o rei, tomou posse do que era dele. Então, nossa vida não se resume apenas no sobreviver, mas também no viver. E tem muita gente empacada nesse modo de sobrevivência, porque não tem a ideia desse Deus que é misericordioso e que a extensão da sua misericórdia nos levará a lugares altos, não apenas ao médio, é a vida em abundância, a vida transbordante. E a viver veio agora, eu queria celebrar 10 anos, eu tinha outra canção para lançar, que era Deus Faz. Quando não sabe, Deus sabe. Quando não dá para fazer, Deus faz. Eu disse, rapaz, eu preciso declarar algo mais forte. Então veio a viver, recomeçar quantas vezes for preciso, levantar quando estiver caído. O mundo abandona, mas Deus não, porque só Deus conhece os segredos do coração. Que pancada. Eu confesso com essa questão da sobrevivência, sobreviver. Eu passei longos anos da minha vida nessa pegada de estar sobrevivendo e não vivendo. E isso é tão angustiante, tão opressor, que eu cheguei a ter amigos que tiraram a própria vida Sim. porque não aguentava mais estar ali só sobrevivendo. É um ciclo, É né? um ciclo ali que vai, sabe, judiando da gente. Isso. E tenho certeza que pessoas que estão nos assistindo, muitas delas estão nessa frequência de estar sobrevivendo.
E aqui fica até um alerta de Deus, é Deus nos chamando, né, para sair desse estágio, porque você pode passar, Isso. né? Nós vamos passar por um momento que nós vamos estar sobrevivendo. O problema é se acostumar, achar que aquilo que Deus quer para mim, aquilo que Deus quer para você, e não é. Deus está te chamando para viver o novo. E para viver o novo tem que se desapegar daquilo que te machucou, daquilo que é passado, daquilo Isso. que, né? Jesus mesmo disse: "Eis que farei uma coisa nova", quando o povo estava vindo cativo, né? E o povo estava entristecido, então Deus alegra o povo dizendo para eles não se lembrar das coisas passadas, Isso. daquilo que feriu, daquilo que machucou, porque a gente é massacrado, perturbado com o passado, tanto com coisas boas quanto com coisas ruins. Eu passei muito tempo da minha vida, Rodolfo, dentro de um comparativo com uma vida que eu já tive, que era boa, e que em certo momento eu não estava tendo. E aí eu entrei no comparativo com saudade daquilo que é bom. Só que eu precisei me despertar e entender que o que passou, passou. O que É. foi bom, passou. O que é ruim, gente, passou. Nada disso pode fazer parte do seu hoje, porque vai impactar o seu futuro, aquilo que Deus tem para sua vida. Então, esse lance, essa questão de viver é muito forte. E aí, eu te faço uma pergunta. Depois dessa canção Viver, o que mudou no Rodolfo hoje pro Rodolfo do herói, pro Rodolfo do sobreviver? Cara, eu aceitei Jesus em um tempo não tão distante, né? Há 20 anos, muita coisa mudou. Mas era um tempo ainda que as pessoas queriam viver do ministério. Então, eu fui basicamente levado a isso. Sim. E eu passei 10 anos sem estudar, 10 anos fora da faculdade, e sem trabalhar secularmente. Então, muita coisa me. Foi uma problemática muito grande. Hoje eu trabalho, hoje eu sou professor, não deixo o ministério, né? De jeito nenhum. Só que eu fico muito preocupado com essas pessoas que vivem nessa ideia de pensar no passado, em fixar apenas o passado. Uhum. E o Rodolfo, antes, era muito imaturo, ouvia muito. Apesar de que o homem já tem essa déficit de desenvolvimento. O homem masculino, né? A mulher é mais rápida no desenvolvimento. Já o Sim. homem é mais tardio. Uhum. E eu via muito assim, eu creio e tá bom, eu tô só crendo e esperando. Só que a fé é inteligente. A fé não é só esperar. Esperar é uma virtude da fé. Mas a fé é uma inteligência. A fé ela é alicerce, é firme fundamento das coisas que não se vê e certeza do que se espera. Então, se eu tenho fé, eu farei. Por isso que Jesus disse: se tiver fé, vai mandar e os montes irão se transportar. Mas essa ideia de mandar, as pessoas acham que é Deus que vai fazer. Só que Deus faz conforme a palavra de fé. Então nós precisamos nos posicionar. Eu mando, monte, sai daí, e Deus vai fazer a parte dele. Mas nós precisamos se posicionar. Entende? E hoje eu tenho esse pensamento, essa percepção. A fé, eu preciso exercer minha fé. Eu preciso ter minha fé inteligente. Eu preciso ir tocar em Cristo. Eu preciso subir na figueira. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso gritar. Mesmo alguém dizendo, cala a boca. Eu preciso gritar. Eu preciso fazer alguma coisa. Então é isso que eu tenho, essa concepção do Rodolfo que esperava acontecer. E hoje o Rodolfo que faz acontecer. Falando de fé, o que que eu preciso fazer para manter a fé em tempos difíceis? Porque devemos orar, isso é bíblico, para Deus nos acrescentar fé, A fé, né? aumentar a fé. Aumentar a Isso. fé. O que que a gente precisa fazer para termos essa fé alicerçada em tempos caóticos, em tempos difíceis? Definição, fé. Hebreus nos define fé. Né? A fé não era falada pelos judeus no tempo de Jesus. Mas Jesus veio trazer essa concepção de reino baseado na fé. Tanto é que ele deixava muito sucinto a todos: a tua fé que te salvou. Eu posso, mas a tua fé te trouxe até a mim. Sim. Então, o escritor desconhecido dos Hebreus, ele fala que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. Hipostase, né, do grego, que dá ideia a fundamentos, aquilo que é alicerce. Mas também nos dá ideia
daquilo que é um contrato de venda, de compra e venda, sabe? Então alguém, quando falava sobre hipostasia, era como se estivesse dizendo: essa terra é minha porque esse documento me autoriza. Então, quando se diz que a fé é hipostase, a gente está entendendo que essa fé já é minha por direito. Eu tenho essa autorização. Mas é a hipostase de quê? Das coisas que não se vê. Como é que eu tenho aquilo que eu não vejo? É essa ideia do que é fé. Eu já tenho, mesmo sem ver, já é minha. E certeza, eu tenho certeza. Certeza é o quê? Convicção. Então, se eu sou convicto, nada me tira isso. Nada me tira isso. Se eu tenho dúvidas, qualquer coisa pode abalar minha certeza. Mas a fé não anda e nem divide seu espaço com dúvidas. O que é que podemos fazer em tempos difíceis? Ser alicerçado nisso. Ter essa certeza e colocar a dúvida para fora. Duvidar, iremos duvidar. Mas na hora que dizer, rapaz, será? Pera, cala a boca, será? Vai embora, será? Eu não quero você participando do meu vocabulário de fé. Eu preciso crer. Crer até a última instância. O que fazer no tempo difícil? Canta, ora, faz alguma coisa, ouve uma canção, lê uma palavra. Hoje nós temos podcast, nós temos ministrações, nós temos a internet ao nosso favor. Então, movimente-se. Isso é ter fé. Fé parada só cria dengue. Água parada da dengue, né? É igual a fé. Fé parada não tem funcionalidade. Meu Deus, isso é muito forte. Que aula tivemos agora de fé, né? E deixa eu falar algo aqui bem... Só pra descontrair também. Quem disse que cantor não entende de Bíblia? Você viu aqui? É café com Bíblia. O cantor deu uma aula de... Tá vendo aí, Júnior? O homem foi no grego, foi no original, puxou e... Meu Deus do céu, muito forte. Tremendo, hein? É uma ideia antiga de que cantor só canta. Hoje o cantor já prega. Né? Hoje o cantor... E eu sempre tive esse cuidado de escrever uma música baseada na Bíblia. Tem uma música minha que estourou muito, que é Sou Deus que Faço. Sou eu que fecho a porta e é aquele estilo bem pentecostal do Nordeste, né? Uhum. Jerusa gravou. E quando ela gravou tudo, no final eu vi um erro teológico que faz assim: derrubei Saulo, transformei-o em um Paulo que a mim se converteu. Não, Saulo e Paulo são pronúncias, mas é o mesmo cara, não tem nada a ver. Deus não mudou o Paulo, o nome de Paulo, Saulo. Muitos pregam. Calma, então, o que é que eu faço? Aí eu regravei e eu coloquei: encontrei Saulo, o apóstolo Paulo, que a mim se converteu. A gente precisa, porque senão a gente cai em muita leseira. Tem muita coisa forte também errada, viu? A gente escuta assim. Por exemplo, eu gosto muito, muito, muito da ideia de... Uma polêmica, hein? Uma árvore cortada. Não, árvore cortada não, vamos lá. Quem começou a boa obra? A obra que está falando é uma obra, parece, de vitória, uma promessa. Mas a obra que a Bíblia diz em Filipenses é uma obra do Espírito Santo, obra de arrependimento, obra de santificação, da salvação que começou do Calvário. Então ele está dizendo: quem começou a boa obra é fiel para aperfeiçoar até os dias. Ou seja, é fiel para nos corrigir, é fiel para nos levantar todos os dias, até o dia. Eu não vou anular essa canção, que é maravilhosa, que eu canto. Sim. Mas é isso. A árvore cortada também é outra. Que vê, quando fala da árvore cortada, está falando que o homem não é a árvore. A árvore pode ser cortada e ela se renova, mas o homem não é como a árvore. O homem é como a água corrente, que vai e não volta mais. Então, quando Deus está falando isso para Jó, Deus está dizendo: Jó, se liga, porque a tua vida é só uma. Morrer, morreu. Já era. Então, não tem jeito. Para nós, não. Diferente da árvore que, cortada ao cheiro das águas, brotará os seus renovos. Essa é a ideia da palavra. Então, se a gente pega a palavra, a gente tem que interpretar a palavra. Então, canta a palavra da forma correta. Mas também tem muitas vertentes, viu? A Bíblia não tem não existe uma verdade absoluta. Sim. Existem vertentes. Eu defendo essa tese, outro defende outra tese. Aí a minha tese é que nós somos
tribulacionista. Isso aí depende do seu ponto de vista. A Bíblia é muito ampla, se você perceber, deixa muito na ideia. Sim. Né? Mas isso que você citou aí, dentro do que a Bíblia de fato quer trazer, você pode trazer uma tipologia, isso não é errado. Sim. Mas de fato, o que a Bíblia quer dizer é exatamente É isso. isso Se que for ao você pé citou, da se for ao pé letra. da letra. Agora tem uma canção, não vou lembrar o nome, que eu sou horrível de gravar nome, que fala sobre tirar cinzas do altar. Tira as cinzas do altar. E colocar a lenha pra começa? Não. Não. É até do Wellington. Eu vou falar, já falei, mas Nós não Na- estamos. na- Nós não estamos falando mal. Nós sim, já estamos só nosso ponto de vista. aproveitando aqui já, né? Mas o ponto de vista bíblico, porque na canção ele deixa assim, tire a cinza do altar. Conversando com Deus para tirar a cinza do altar, né? Mas Deus não tira. Uma linda canção. Quem tem que tirar somos nós. Porque A o dever manutenção é sacerdotal. Justo, o apóstolo Paulo vai nos informar que nós somos sacerdócio. Isso. Então aquilo que no Antigo Testamento era terceirizado, hoje é dever nosso. Isso. Nossa vida espiritual, né? Nós devemos cuidar, não podemos terceirizar. Então assim, quem tira a cinza, quem repõe a lenha, somos nós. E aí o fogo, E esse é o motivo. a manutenção. E pode ser que esse seja um motivo de muita gente não estar mais recebendo o fogo como resposta de Deus. Porque o fogo era a resposta que Deus recebia o sacrifício. Verdade. E até um tempo, eles fingiram que Deus ainda se revelava. Até o véu ser rasgado. Que aí mostrou a realidade do que estava acontecendo, né? Não tinha mais Não arca. tinha mais a arca. Exatamente. Uma pedra foi posta ali para muito forte isso daí. Mas a sua atitude de ter regravado foi interessante. Porque talvez aqui nessa canção que eu acabei de citar aqui, por exemplo, talvez foi uma colocação melódica para combinar, uma combinação, mas aí acaba ferindo aquilo que de fato tem quer. a licença poética, A né? licença que nos poética, ajuda. pronto. Mas, olha, veja bem. É perigoso eu sempre falo, vai pregar, vai construir uma ideia baseada no seu ponto de vista, explica a igreja. Uhum. Explica, vou conjecturar. Então explica, igreja, estou conjecturando. Mas se você conta a história numa conjectura humana, fora do contexto bíblico, então as pessoas vão replicar. Infelizmente, nós estamos em um período que o que se ouve se replica. Sim. Antes a gente ia buscar. É o que eu falo até para os meus alunos. Não acreditem em mim. Não acreditem no que é verdade. Forte. Então, para acreditar em mim, eu acredito ou não, o que é que eu vou fazer? Eu vou buscar a verdade. Aí lá na frente você vai ver, realmente o professor estava certo. Mas depois que você buscar. Agora, tudo que acredita, o que eu falar, vou replicar, levando como certeza absoluta. E muitas das vezes pode não ser, porque eu também sou falho. Sim, forte. Maravilha. Rodolfo, dentre tantas canções, agora mais de 100 canções, canções, hein? Mais de 100 canções registradas pelo ECAD, né? É muita canção, viu? Poxa, glória a Deus por isso. Com esse conjunto de canções, qual é a mensagem que você quer transmitir ao escrever cada canção? O que você pensa assim? Qual é o seu propósito, o seu objetivo? Isso é bom até deixar frisado, porque existe uma divergência de pensamentos sobre questões de propósito e de temas. Né? Se observar, cada cantor carrega um tema. Sim. Cada compositor também carrega um tema. E muitas das vezes nós taxamos uma canção que fala da alma grata a Deus como uma canção que não glorifica diretamente a Deus. Então muitas pessoas carregam essa ideia de que toda canção tem que ser a Ele a glória, o Senhor é lindo, o Senhor é poderoso, o Senhor é maravilhoso. Essa canção, sim, glorifica a Deus, mas não descredibiliza, como, por exemplo, a Sobrevivi. Observe, sobrevivi, não desisti, porque Deus cuida de mim. É uma canção de gratidão, sim, por quem tem um Deus que cuida de tudo. E, no fim das contas,
Quem é glorificado é Deus. Sim. Não é verdade? Se a gente for observar outro tipo de canção, aí muita gente, Sabor de Mel, vai botar na Sim. plateia. O problema não é cantar que Deus coloca na plateia os opositores e você no palco, mas é o ego humano que de quem ouve, né, deixar levar a sua mente para uma vingança que não é sua. Mas que Deus faz isso? Faz, querido. Sim. Né? A glória é sempre. Olhe, quando Jesus transformou água em vinho, o sommelier, né, o mestre Sala, ele provou o vinho e não foi perguntar aos serventes quem fez isso. Que os serventes sabiam o que tinha acontecido nos bastidores, mas ele foi até o dono da festa, que não sabia, quem sabe nem estava ao lado de Jesus quando Jesus deu a ordem, Sim. mas ele disse: Você colocou para nós o melhor vinho. Então, se isso não é Deus honrando uma pessoa, o que seria? Né? Deus foi honrar o servo da. Nós recebemos honra, sim, mas a glória sempre vai ser para Deus. Então, é o nosso objetivo apontar para cima e dizer: Foi Ele que fez. E é isso que eu carrego. Né? Eu não tenho uma canção diretamente dizer assim: Tu és lindo, tu és maravilhoso, mas a canção que eu carrego é: o presente de Deus para você é viver. Né? Ele cuida da sua casa, ele cuida da sua família. Tem novidade chegando. Do meu amanhã, Deus está cuidando. Então, sempre Deus vai ser o centralizador de tudo. Só que essa canção é uma canção que eu exalto a Deus, agradecendo por vitórias e guerras que nós seres humanos passamos. E isso gera conexão, né, com outras pessoas que estão nessa luta, mas estão crendo. Então, se uma canção, preste atenção, se uma canção que não glorifica a Deus indiretamente, mas que fala com a alma de alguém, e essa alma de alguém vai ser levantada, erguida por essa canção, através dessa canção, e levada a Deus, e Deus sendo glorificado, como descartar e dizer que essa canção não é uma canção de louvor? Forte demais isso aí, viu? Não é? Você fez eu mudar minha ótica de enxergar, como por exemplo, a Sabor de Mel, que você citou ali. O problema Nunca não. vi, Não, nunca o vi problema é o alguém ser humano. tendo essa postura que você teve aqui. Muito bom. Muito forte, hein? O problema é o ser humano. A gente pode transformar uma música de adoração direta para atacar alguém. É muito forte. Nossa mente. É porque nós não somos responsáveis com É, as suas intenções, suas emoções. Eu não justamente. posso me responsabilizar. Você Justamente. tá, no caso de canções que você cantou, que glorificam o nome do Senhor, É. que você está mostrando sua gratidão, você está se expressando ali, mas foi o seu momento e você não é responsável diretamente de como eu vou digerir tudo isso daí. Justamente. Isso é muito forte. E quantas pessoas não usam até hoje versículos isolados para afrontar alguém? Quantos pastores abusadores espirituais não usam de versículos isolados para doutrinar a igreja numa base da mente dele e não da mente de Cristo? Né? Então, se a gente for ler a Bíblia pensando na nossa cultura, na nossa ideia, do nosso ponto de vista, nós vamos distorcer muita coisa que era cultural. Uau. Muito bom. Top. A ideia de mulheres, muito cultural, cara, Sim. muito cultural. É. Em um tempo que hoje ainda é muito machista, imagine num tempo antes que não havia tanto conhecimento assim. Uma mulher fica 12 anos de uma hemorragia, ou seja, um fluxo de sangue que não parava, não era ali não era um pecado, mas eles viam como algo sujo, impuro de sujeira. Não tinha modos Sim. de como hoje, né, de conter aquela impureza. Então, pelo fato E de. hoje não deixou de ser impureza também. Não deixou de ser, porém, hoje existe. Ninguém vai saber, né? Ninguém vai saber quem é a mulher que tá no ciclo e não tá. Mas antes sabia, porque se ela sentava, melava. Essa é a ideia, por isso que ninguém sentava perto. Entendeu? Então, essa ideia. Ela não podia ir ao templo por enquanto ela estava no período. Mas depois do período ia a purificação, tá tudo de boa. Só que o problema é esse. Aí a gente diz, mas porque a mulher estava no pecado. Não era pecado, não era moral, era religioso. Sim. Falta de quê? É igual a questão da lepra também, né? Lepra. Assim, não pode tipificar a questão de pecado, mas assim, eu não posso
É, englobar isso, até porque quando eu prego sobre Naamã, eu trago um outro lado de Naamã. justamente. Porque imagine só o que a lepra privou de Naamã. Lá Justamente. fora ele era o cara, mas dentro de casa ele não conseguia deitar na mesma cama que a esposa, É. não conseguia sentar na mesa com a família. Então olha o cenário que ele está vivendo dentro da sua casa, que a lepra restringiu. Isso. Então muitos de nós, infelizmente, mediante questões circunstanciais que se tornam uma lepra, que nos priva de viver tais coisas Isso. como essas citadas, e não tem nada a ver com pecado. Não. Eu acho que São foi, questões acho que circunstanciais. foi pela ideia de Miriam, né? É, Ficou leprosa por conta. Mas poderia não ser lepra, poderia ser uma surdez. Poderia exatamente. ser uma outra coisa. E a hanseníase, que hoje é a lepra, né? O nome, Uhum. ela é passada por contato. Sim, Então, se naquela época não se tinha um controle, se hoje ainda o controle é mal falado, né? A gente não sim. se fala tanto, mas imagina naquela época. Isso é verdade. Né? Forte. Pegou aí, isso aí é café com Bíblia. Rodolfo, qual legado você quer deixar? Cara, é um legado de alguém que não desistiu. Eu quero. Eu não sei. O maior mistério do ser humano é a vida pós-morte. Né? Cada religião carrega. Eu fiz um estudo em religiões e cada religião carrega uma ideia do que seria pós-morte. O ser humano não sabe nem controlar a morte e nem voltar ao passado. Então são duas coisas que está fixado na nossa mente, que a gente coloca nisso e expressa em filmes de ficção científica e Sim. tal. Mas essa ideia é muito religiosa, né? Porém, eu não sei como está a nossa fé nos crê que nós estaremos junto com Cristo até o dia do arrebatamento, que seremos e governaremos com Ele. Mas eu, depois daqui, descansando no Senhor, eu quero que todos lembrem do Rodolfo como alguém que nunca desistiu, independente, né? Eu tive uma vida muito difícil, uma infância muito complicada, guerra da minha casa, meu pai e minha mãe brigavam muito. Meu pai basicamente nos abandonou quando eu tinha 5 anos de idade. Hoje eu tenho um relacionamento muito saudável com o meu pai e a família do meu pai, meus irmãos. Nós temos esse relacionamento muito bom. Eu amo minha família, tanto meu pai e minha mãe. Mas isso doeu muito para eu entender. Passei por crises de depressão, tive crises de pânicos, tentei 3 vezes o suicídio. Eu, criança, tentei me matar, né? Me automutilava, repetia muito de ano. Depois fui diagnosticado, hoje recente, diagnosticado com TDAH e dislexia, que é o retardo, né? No caso, sou retardado. Aí, Agora, como é que pode ser diagnosticado aí mais de 100 canções, é, canta, prega, é escritor, é professor, como é que pode? foi isso que o médico, quando fez, não foi o médico que olhou para mim, o Uhum. neuro, olhou e disse: Você é. Não, eu fiz vários exames, sabe? E, e desses exames que eu fiz, realmente acusou isso. Mas isso só foi a resposta de toda a minha vida. O porquê que eu era imperativo, o porquê que eu era essa criança desajustada, o porquê que eu repetia tanto de ano, por que que eu fui expulso do colégio, o porquê de tantas coisas, e hoje agradecer a Deus e dizer: sempre foi Deus, nunca foi a minha força, nunca Bastante foi a forte. minha. Né, nunca fui eu. Porque se Top. fosse eu não estava aqui. É muito forte, hein? Nada é É, sobre nós, é tudo sobre nada. ele. Então, eu tive que trabalhar muito cedo, né? Tive muitas responsabilidades. Criança não tem responsabilidade, Sim, mas eu fui induzido à responsabilidade. Eu me lembro que eu, adolescente, trabalhava em 2 lan houses, na época lan house, né? sim. Trabalhava em 2 lan houses, eu ia estudar de noite, eu ia para o culto quando tinha uma aula vaga, e foi muito difícil. Eu lembro que eu disse: Mãe, eu não quero mais estudar. E ela disse: Não me importo. Eu só vou me importar se você parar de trabalhar. Então eu trabalhei tudo. Vendia pastel na rua, vendia desinfetante, tudo que dava para vender eu vendia, tudo que dava para fazer eu fazia, mas eu precisava fazer alguma coisa. Então eu nunca desisti. Tudo que eu cheguei aqui sem patrocinadores, sem Forte. empresários, sem
gravadora, apesar de que eu fiz parte de uma gravadora que me abençoou durante 3 anos e nós rompemos, eu tive que voltar a Maceió, mas mesmo assim eu nunca vou desistir. Eu acho que eu quero que as pessoas entendam isso. O Rodolfo nunca desistiu. Por isso que eu falo, recomeçar quantas vezes for preciso. Forte. Até quando? Até dar certo. Recomeça, recomeça, recomeça. E nunca ter vergonha disso. A vergonha mesmo é você parar e dizer, eu não quero mais. Forte. Se entregar. Isso é muito forte. Já ficou já o recado pra você aí, né? Não desista, né? Nunca. Muito forte. E pra encerrarmos, acho que passa muito rápido, né? O que representa, o que significa pra você viver nos dias de hoje? Cara, o viver hoje mudou muita coisa, né? Antes, nós vivíamos baseado muito no propósito. Só que hoje, no tempo do digital, nós vivemos muito baseado na proposta de outras pessoas. A influência, influenciadores digitais, como que crescem? Crescem quando mostra algo que o consumidor quer viver e eles não têm. Então, se eu quero ser um influenciador, eu preciso entrar em um carrão e fazer stories, mesmo que o carrão não seja meu. Entrar em uma mansão e compartilhar o momento, mesmo que essa mansão não seja minha. Então, as pessoas são alimentadas por coisas que querem, mas não têm. E isso aí é muito complicado. Só que nós precisamos viver realmente com um propósito. E qual é o propósito? É isso que nós temos que saber. Identificou o propósito, você vive. Sem o propósito, você só vai sobrevivendo todos os dias. E como eu digo na canção, o presente de Deus é viver. Então Deus nos presenteia todos os dias com a vida. Nossa. E nós que precisamos encarar isso e administrar isso da melhor forma. Nós já temos esse presente. Então, viva. Muito forte. Existem 2 momentos mais importantes na vida de um homem. O primeiro é quando ele nasce, e o segundo, quando ele descobre o porquê Que nasceu. nasceu. Esse Isso. propósito muito forte. É isso. Rodolfo, com muita alegria, mais uma vez quero agradecer. Obrigado Eu que por aceitar agradeço. o nosso convite. O Rodolfo foi um amigo que Deus me presenteou ali no estado de Alagoas, por intermédio de um outro amigo em comum. Nós temos. Diógenes, né? Tem que falar o nome Diógenes dele. Mota. Senão vai ficar com ciúme. Você não vai assistir, não. É. Se fala assim, não botou meu nome lá, não falou meu nome, eu não vou assistir. Diógenes, um beijo, meu irmão. Amo sua vida. Diógenes benção demais. é um amigão, sempre quando eu tô no estado de Alagoas. Ele faz tanta agenda, Júnior, que eu falo, Diógenes, chega de agenda. Aí vem Rodolfo, rapaz, leva o moço pra praia, leva o moço pra Fiquei curtir. indignado. Nossa cidade é uma cidade linda. A mais linda do Brasil, viu? Concordo. Nós não temos uma estrutura de uma metrópole, porque também a história de Maceió era um interiorzinho de Pernambuco, Sim. que ninguém imaginava que hoje seria um terceiro ponto turístico mais visitado do Brasil. Olha aí. E aí fiquei 30 dias, dos 30 dias que eu fiquei em Maceió, Não tomou um banho de praia. rapaz, 26 dias foi só Não dentro acredito. de van, de ônibus, de hotel. Ainda mais na van, repare, veja. Meu pai, lá no Pernambuco fala topique, lá é como é? Lá é besta. Besta, aí a besta. É porque besta era a marca da van antigamente, né? Aí até hoje se Em chama. cima da besta, Aí de besta. né? E aí foi o período que Deus me presenteou através da vida de Diógenes aí, essa conexão que hoje nós estamos aqui no podcast Café com Bíblia. Né? Rapaz. Forte, É hein? forte, né? Obrigado. Como é que a galera te encontra nas redes sociais? Diga aí. O Rodolfo Gomes, tudo junto, Instagram. E o YouTube, Rodolfo Gomes Oficial, acho que tá assim. youtube.com/barra Rodolfo Gomes Oficial, mas você pode colocar Rodolfo Gomes, viver, o Rodolfo Gomes, sobreviver, sobreviveu. Sobrevivi, sim, sobrevivi. Vai Você vai encontrar. encontrar. É isso aí. Quero orar agradecendo a Deus pela vida de cada um de vocês que tem nos acompanhado, tem estado conosco. Mais uma vez, gratidão. Espero que seja, que nos encontre, possamos nos Iremos. encontrar em breve, né? Sim. Daqui a pouco vai voltar aí pra Maceió. E depois você dos vai lá também compromissos. passear. Vou lá. Agora eu vou passear. Não, Jorge, não quero agenda.
Não aceito pregar, não vou pregar. Ah, mas diz isso, mas eu já sei. Eu também digo isso, a mesma coisa. Eu vim a São Paulo, não foi para cantar e pregar, mas Foi só tô pra- cantando vendo? e pregando todo dia. Olha aí, ó. Daqui a pouco vai pregar, né? Aham. Taquera. É isso aí, gente. Pai, nós te louvamos, nós te engrandecemos e te agradecemos. Obrigado por esse momento incrível, esse tempo de mesa, a qual ouvimos o teu servo compartilhando histórias que são testemunhos. Que possa. Minha oração é que esse testemunho, palavras liberadas, proféticas que foram liberadas aqui, possa alcançar pessoas de perto e de longe. Pois tu és um Deus de perto e de longe. Continue abençoando o teu servo, Rodolfo, por onde ele passar. Assim como o Senhor nos chamou para levar o seu nome, onde o Senhor nos levar, continue fazendo isso com o teu servo. É isso que eu te peço e por fé te agradeço em nome de Jesus. Amém. Tamo junto, gente. Te aguardo próximo sábado, a partir das 14 horas, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário. Deus abençoe. Valeu!